Eu assisti aquele filme do Demon Slayer, O Castelo Infinito, e puta merda, é infinito pra caralho, minha mãe, porque que animação longa, meu Deus do céu, filme longo pra cacete. É, teve um momento que eu estava cansado, porque é muito longo o filme, cara, muito longo. E eu já não aguentava mais, só queria ir embora. E eu assisti com a minha mulher, que ela é muito fã de Demon Slayer, e como era de ser esperado, eu não entendi merda nenhuma, porque eu nunca vi Demon Slayer, eu nunca vi nada de Demon Slayer, nada, absolutamente nada. Eu estava simplesmente aéreo naquele lugar, eu estava só ali, vendo, vendo. E então, basicamente eu não entendi. Eu não sei, eu não sabia, não sei porra nenhuma do que era um Lua superior, mas é claro que dado as frases e como ele era demonstrado no filme mesmo, a gente podia entender, obviamente, dá-se a entender, fica meio que subentendido nas entrelinhas, mas também fica bem explícito de que são seres muito superiores, né, muito mais fortes. Ah, e se não fosse o jeito japonês de contar as coisas, é um jeito bom deles, eles sabem como contar uma história que precisa de aprofundamento, mas que não se torne arrastado. Eles sabem fazer isso. Só que, ah, por que que, por que que, por que que eu queria ir embora? Eu achei legal, foi bem legal, mas por que que chegou um momento em que eu queria ir embora, que eu não aguentava mais? Porque eu não estava entendendo nada. Então eu não sabia. O que eu posso dizer é que o áudio é muito bom, as animações. Animação linda, cara. Animação linda. E foi um negócio que eu olhei assim. Eu nunca tinha olhado Demon Slayer e também faz tempo que eu não olho animes novos, né? Animes que saíram nos últimos 10 anos, posso te dizer assim, eu estou meio que alheio a eles. E, e era novidade para mim, pelo menos, que eles estavam misturando o 3D com o 2D. Né? Estavam misturando coisa meio que real. Não sei se era bem real ou se era realmente 3D, modelagem 3D, e o 2D. E pra mim, eu fiquei assim olhando, peraí, eu tô louco? Eu tô louco ou isso aqui tá muito 3D? Isso aqui tá bem modelado 3D, tridimensionalmente? E a minha mulher falou, não, é assim mesmo, eles fazem isso. Caralho, isso é muito foda, porque ficou muito, mas muito bem feito. Ficou lindo, cara, ficou lindo. O filme do Demon Slayer, Castelo Infinito, é absolutamente lindo, lindo. Muito lindo, cara. Eu não tenho outras palavras pra descrever. Eu não entendi merda nenhuma do filme. Não entendi absolutamente quase nada. Absolutamente quase nada não faz sentido. Eu não entendi quase nada. Mas é lindo. Primor técnico. As animações fluídas, bem fluídas. Nossa, cara. O que. Nossa, sem falar que as cenas de ação, cara, são muito, muito bem feitas e também é muito cheio de detalhes. Muito cheio de detalhes. É muito fluida. Uma porradaria franca, muito fluida. Tipo assim, para você ver toda a grandiosidade dessas cenas da animação, você precisa ver e rever muitas vezes. Porque com certeza eu perdi detalhes. Eu só vi o filme uma vez. Até porque, porra, tem 2 horas e meia o filme. E eu só vi uma vez e eu fiquei impressionado, cara. Impressionado. É muito bonito, cara. É muito bonito. Sabe, me lembrou muito o, o anime do Attack on Titan. Me lembrou muito. Porque o Attack on Titan, ele pegou. Se eu não me engano, não foi desde o início. Mas ele tinha aquela pegada bem trabalhada, épica e fluida na animação. No caso, porra, o episódio demorava um mês, se eu não me engano, pra fazer um episódio do Attack on Titan. Alguma coisa assim. Eu sei que demorava bastante.
bastante. E era uma mega produção. E os episódios eram muito bem feitos. E aqui não é diferente. Não é diferente. É um puta de um filme, cara. A animação, primor técnico da animação, impressionante, impressionante. Ainda mais que eu estudo desenho e tudo mais, eu desenho há bastante tempo e essas coisas. Ah, eu sou muito chato com isso por conta dessa minha veia, que é o que eu também, né? Eu também desenho. E então, essa veia ainda pulsa aqui quando eu vejo uma animação muito bem feita, um desenho muito bem feito. Porque eu sempre pensei que quando eu fizesse alguma coisa nesse sentido, que eu ainda acho que eu vou fazer no futuro, quando eu fizesse alguma coisa nesse sentido, eu faria uma animação fluida, mas muito fluida. Se eu precisasse colocar algo como, sei lá, 80 quadros por segundo, eu colocaria 80 quadros por segundo para deixar bem fluida a animação. Mas tem um porém nesse filme. Eu não sei se é simplesmente porque eu realmente não estava entendendo nada, eu estava completamente alheio à história, eu não sabia de nada, eu não tinha nenhum conhecimento de como que é o universo, como que é os personagens, como que era a construção deles, qual que era a história por trás de cada um. Eu não tinha a menor ideia. E tem muito personagem, então eu estava eu não sabia para onde eu quem, não sabia nada, estava perdido. E não sei se era por conta disso ou se era simplesmente porque realmente em algum momento o filme ele é lento. Em algum momento ele é lento, tipo, ele vai puxar a história, as histórias de alguns personagens, mostrar os flashbacks de algumas histórias deles, e algumas coisas assim me deixou meio confuso, porque eu não sabia que tinham voltado no tempo, sabe, que não estavam contando um flashback naquele momento. Eu tive que uh, adivinhar. Talvez seja muito burro, mas eu tive que adivinhar aquilo ali. Não ficou muito claro para mim. E nessas histórias de flashbacks tem uma parte que era do esqueci. Eu não sei o nome de ninguém, cara. Eu não sei o nome de ninguém. Eu só sei, acho que o nome do acho que é Tanjiro o nome dele. E eu só sei esse o nome. Eu só sei esse. Eu acho que é o principal, né? Mas eu não sei o nome de ninguém. Mas é aquele que luta só com os punhos. Aquele que o Tanjiro alcançou basicamente o instinto superior. Que ele enfrentou só nos punhos. É aquele cara ali. Cara, tudo bem, a história dele foi legal, foi bem legal. É uma história bem feita, só que foi arrastado, foi muito devagar essa história. Para ele contar essa história foi muito devagar. Ou eu já estava cansado de ficar naquela sala, entendeu? Estava cansado de olhar o filme, não sei, mas foi bem cansativo essa história dele. Foi interessante, mas bem cansativo. Tinha algumas cenas ali que dava para ter enxugado, cortado, encurtado, não sei. Mas tinha algumas cenas ali que dava pra ter tirado fora, porque pô, só arrastou, só demorou. Deixasse tipo uma cena que durou 2 minutos, se você cortasse ela e mostrasse uma cena rápida de, sei lá, 20 segundos, transmitindo aquilo que você transmitiu nessa cena de 2 minutos, ia deixar o filme bem mais dinâmico, bem mais tranquilo. Ou talvez eu esteja sendo, sei lá, talvez esteja sendo burro, talvez seja só a visão de alguém que estava cansado de estar sentado há 2 horas dentro de um negócio que não estava entendendo completamente nada. Mas não tira o fato de que a animação é maravilhosa. É maravilhosa. Eu fiquei impressionado, cara. Eu fiquei impressionado. É muito bom o filme. Eu não entendi nada da história, mas a princípio o filme é bom. E se eu não me engano, ele é 2 episódios, né? É meio que eu não sei se é 2 episódios, mas ele já faz parte da temporada, né? Se eu não me engano.
Da temporada que estava lançando. Não sei se ainda tá. Eu não sei, eu sou completamente alheio a esses produtos, aos animes atualmente. Eu tô tentando voltar a consumir algumas obras que eu tenho bastante interesse. Como, por exemplo, eu ainda não vi a nova temporada, as duas novas temporadas do Bleach, né, do Bleach ali, não vi as duas novas temporadas, então eu tenho algumas coisas na minha lista para eu ver, cara, sem dúvida, Demon Slayer já estava na minha lista para eu assistir em determinado momento. Agora ele realmente ele virou uma coisa muito clara que eu preciso assistir, porque é muito bom. É muito bom. Eu não entendi muita coisa, mas o que me foi apresentado, algumas historinhas ali que me foram apresentadas, foi bem apresentado. Foi bem apresentado. A história da mulher lá que foi vingar a irmã dela. Porra, muito bom, muito bom. O Lua Superior lá porra, matou uma galera, os corvos voando, não sei, eu tava confuso. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Mas fica muito claro, eles conseguem apresentar algumas coisas para quem não viu nada. Algumas coisas são apresentadas. Você não vai entender muito o porquê que eles estão lá naquele castelo. Mas algumas coisas naquele filme que se fecham nele mesmo ali, você entende. Então é bem feito, é bom, bem construído. Mas eu não vi nenhuma temporada, eu não vi nenhum episódio, basicamente. Então, a minha mulher amou, porque ela já amava. Ela amou esse filme. Eu achei muito bonito. Mas eu não posso dizer que eu amei porque, porra, né? Caí de paraquedas. Mas é isso aí, eu tava lembrando dessa história agora. Assisti já tem um tempo, assisti no cinema, na verdade, mas tava lembrando agora, então eu resolvi falar sobre isso. Só pra jogar pra fora mesmo. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Expresso.